Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a Bíblia destaca um acontecimento de muita importância, a ressurreição da filha de Jairo. E o que nós podemos tirar e aplicar dessa história para a nossa vida? O que Deus quer falar aos nossos corações por meio desse acontecimento? E você, já perdeu alguém especial para você? Qual foi a sua reação? E se você soubesse que a cura estava ali ao seu lado, o que você faria? Quando Jesus estava realizando o seu ministério aqui na terra, existia uma família muito importante e muito especial, a família de Jairo. E a Bíblia diz que nessa família existia 3 pessoas: Jairo, sua esposa e a sua filha de aproximadamente 12 anos de idade. E Jairo era um dos principais da sinagoga. Jairo, ele possuía os recursos necessários para cuidar de sua família. Mas, infelizmente, a filha de Jairo começou a ficar doente de uma doença que não sabemos ao certo. E, infelizmente, os doutores, os médicos que Jairo tinha à sua disposição eram incapazes de curar sua filha. E Jesus, ele tinha acabado de expulsar uma legião de demônios de um Geraseno. E Jesus, por fazer milagres extraordinários, ele era conhecido por toda parte. E então, dessa forma, Jairo ficou sabendo de Jesus Cristo. E então, Jesus Cristo, depois de expulsar a legião de demônios, ele pegou seu barco e atravessou para o outro lado do mar. E então, uma grande multidão de pessoas começou a seguir Jesus Cristo. E então, a Bíblia diz em Marcos 5, no verso 21, o seguinte: tendo Jesus voltado um barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Jairo, ele ficou sabendo que Jesus estava por perto. E então Jairo, ele atravessou aquela multidão e chegou até Jesus. E essa parte aqui da Bíblia é muito importante e interessante, porque Jairo, como ele era um homem importante, ele tinha uma imagem, um status a ser guardado. E Jesus, por muitos, era visto como um falso profeta. Aqui em Marcos, no capítulo 6, diz que Jesus foi rejeitado pelos seus. Mas mesmo assim, Jairo, ele se prostrou e se humilhou perante Jesus Cristo. E no verso 24 a história continua: Jesus foi com ele. E quando Jesus estava indo rumo à casa de Jairo, aconteceu também uma coisa muito importante. Uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos tocou as vestes de Cristo. E isso iria impedir que Jesus chegasse rapidamente na casa de Jairo. Em outras palavras, Jesus, ele dizia a Jairo: só mais um pouquinho, está tudo bem, eu tenho que salvar outra pessoa antes. E quando eles ainda estavam falando, chegou uma notícia muito triste a Jairo e a Jesus. Uma notícia que a filha de Jairo havia falecido. Mas Jesus é manso e humilde de coração. E então Jesus disse a Jairo no verso 36: mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. O termo não temas aparece na Bíblia 365 vezes. Isso quer dizer que Deus diz para cada um de nós constantemente: não temas. E então Jesus, quando chegou na casa de Jairo, viu aquele alvoroço, pessoas chorando, pessoas desanimadas, porque a menina que Jairo tanto amava havia falecido. Mas é aí que entra a parte mais bonita da história. No verso 41 diz o seguinte: tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Jesus, com seu poder e com sua infinita graça, ressuscitou uma menina. No verso 42 diz isso: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. A ressurreição da filha de Jairo nos mostra um homem corajoso e de fé, que atravessou uma multidão, se prostrou-se e se humilhou-se a Jesus Cristo. E isso também nos ensina que nós devemos sempre
se prostrar perante Jesus Cristo. Jairo reconheceu que Jesus Cristo tem autoridade sobre a morte. E Jesus Cristo, ele depois de ressuscitar aquela criança, trouxe paz e esperança para essa família, porque Jesus é a esperança para aqueles que não têm esperança. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram.